Bom, pessoal, então hoje nós vamos iniciar a terceira unidade, né, de aprendizagem. Vamos dar uma olhadinha lá para prestar a tela aqui inteira, e vocês vão poder ver tudo. Qualquer dúvida, tá, gente? É só falar. E ver que vocês estão vendo a tela. Tá vendo a tela, beleza. Deixa eu vir aqui no plano de atividades. Pronto. Segunda unidade. Pronto. Terceira unidade de aprendizagem. Começa agora, né, dia 21 de março. E vai até o dia 16 de abril. Aí a quarta vai do dia 18 de abril até 14 de maio, que é quando a gente encerra a quarta unidade de aprendizagem. Então, até o dia 16 de abril, praticamente 4 semanas. Tem que ter uma Semana Santa aí no meio, mas não vai atrapalhar o horário de aula da gente, porque sempre o feriado é na sexta, né? Como a gente está na segunda, então não vai ter estresse nenhum. Vamos ter as 4 semanas completas aí de aula. Bom, e o que é que a gente vai começar a estudar essa semana? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Vou colocar na outra cor aqui só para destacar um pouquinho. Pronto. Ó, a gente vai começar a estudar função de segundo grau ou função quadrática. A gente já viu a função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ela é chamada assim porque ela tem um polinômio de grau 1, que é o polinômio ax mais b. Essa função do segundo grau, né, ou função quadrática, é a mesma coisa, ela é uma função que tem esse modelo aqui, ó. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Né? Então, esse aqui é o formato da função do segundo grau. A gente viu que a do primeiro grau só era o ax mais b. Esse aqui é ax12 mais bx mais c. Ela tem 3 coeficientes. Tem um termo quadrático, que é o termo de segundo grau. Tem um termo linear, que é o coeficiente b. E tem o termo independente, que é o termo c. Tá certo? Novamente, a única restrição é que o a é diferente de zero. Tá? Essa restrição aqui é importantíssima. Que o A é diferente de zero. Botando outra cor. Por que isso é importante? Porque se o A fosse igual a zero, tá? Isso seria só bx mais c. Isso seria uma função do primeiro grau e não do segundo. Então, essa é a única diferença inicialmente entre as duas funções. Mas vocês vão perceber que essa única diferença entre as duas funções vai fazer um detalhe todo especial. Ou seja, a função vai deixar de ser uma reta, como é a do primeiro grau, e agora ela passa a ser uma parábola. Vocês já ouviram falar de parábola? Alguém já ouviu falar de parábola? Ou ninguém nunca ouviu falar de parábola? E aí? Deixa eu olhar aí as câmeras fechadas para ver se alguém... Eu já ouvi falar. Já ouviu? E o que seria uma parábola? Tem ideia, Samuel? O Sara, o Jasmine, Isabel, Danilo, William, Hildo. O que seria uma parábola para vocês? Bom, do mesmo jeito que o português é uma língua muito rica, né? Às vezes tem várias... uma palavra significa várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, a palavra manga. A palavra manga pode ser uma fruta, né? Fruta manga, que é a fruta da mangueira.
Pode ser manga de camisa, pode ser manga do verbo mangar, né? Ele manga do outro colega. Pode ser manga, que talvez nem todos vocês conheçam, mas os avós de vocês é bem provável que conheçam. Manga, que é um pavio que coloca no candeeiro para quando a iluminação não é elétrica, né? Então, manga tem vários significados. Mesmo jeito de parábola, tem pelo menos aí dois significados que eu conheço, tá? O primeiro é quando é uma história, né, uma alegoria, as parábolas. Então, você conta uma história que no final tem um fundo de moral, né? Como você vê, às vezes, algumas pessoas dizem, Jesus falava por meio de parábolas, ele contava umas histórias para que a pessoa entendesse dentro daquela história o que é que ele estava querendo dizer. Isso é uma parábola, isso é uma figura de linguagem, né, língua portuguesa, é uma figura chamada parábola, tá? Que é uma historinha lá que tem um fundo moral. Mas essa ideia que a gente vai estudar de parábola é uma figura geométrica. Essa figura geométrica ela é obtida quando você pega um cone e corta esse cone de forma inclinada. Aí você gera uma parábola, que a gente vai ver agora o formato dessa figurinha, tá? Então, deixa eu abrir aqui para vocês alguns elementos para vocês visualizarem. Deixa eu abrir aqui o GeoGebra. Vocês vão entender o que eu estou falando na prática, o que é uma parábola, o que é um vértice de uma parábola, qual é a aplicação disso na vida da gente. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui para digitar os coeficientes. A, controle utilizante, beleza. Muito. Deixa eu fazer aqui o B. Também o controle deslizante, para vocês entenderem o que isso vai significar. Eu estou fazendo, gente, os coeficientes, tá? A, B e C. É só isso que eu estou fazendo. Ponto. Ponto. Deixa eu fazer aqui o C. Depois eu fiz o C, fazer agora o B. Então, pronto. Então, deixa eu só aumentar aqui a posição. Olha, eu tenho o coeficiente A. Dá para vocês visualizarem. Se não der, eu aumento um pouco, tá? Se eu aumento um pouco aqui o tamanho, para ficar melhor para vocês. O tamanho 7. Tamanho 7. Tamanho 7. Tamanho 7. Pronto, beleza. Tá? Então, eu tenho esses três coeficientes, A, B e C, e eu vou criar agora uma função. Vou botar y, vocês sabem que y é a mesma coisa que f de x. Viu? Quando eu coloco só isso, ele é uma reta. Eu coloco quadrado, ele já vira uma parábola. É isso que eu quero trabalhar com vocês. Deixa eu ver se eu vou escrever aqui. Pronto, acho que aqui, se eu precisar aumentar o zoom, aumentar o zoom um pouquinho, só para ficar melhor para você. Tá assim, assim. Pronto, acho que agora ficou melhor. Então, o que vocês observam é
Deixa eu ver aqui para escrever a função. Só um minuto. Texto. Entendo. Y igual a x ao quadrado. Deixa eu ver aqui. Y igual a Tá escrito assim. Eu preciso trabalhar, com licença. X ao quadrado. Deixa eu... Quadrado mais. Assim, vou fazer uma coisa mais rápida, gente. Só um minuto, tá? Tá pronto. Melhor. Pelo menos eu queria fazer de outro jeito, mas deixa assim que tá bom. Então, vocês veem que eu tenho aqui uma função, ó. O A é 2, tá? O B, que é o termo que está multiplicando o X, é 1, que ele não aparece, né? Isso é o que a gente já viu. E o termo independente, que é o C, tá certo? Então, eu posso ver que essa parábola ela está aberta para cima, ou seja, isso a gente chama de concavidade. Tá? Então, lembrem desse nome. A concavidade é a abertura da parábola. Quando o A é positivo, por exemplo, o A é 2, está aberta para cima. Veja que se o A for zero, não tem parábola. Tá? Por isso que eu disse que o A não pode ser zero. Se for, ela deixa de ser parábola. Quando o A é negativo, olha, ela passa a ficar com a concavidade negativa. Tá? Para baixo, aí não tem concavidade, isso aqui é uma reta. Quando é positivo, ela fica côncava para cima. Deixa eu escrever uma mensagem aqui que eu esqueci de olhar. Pronto. Então, isso é a função de segundo grau. E o B, o que acontece quando eu mexo no B? Deixa eu mostrar para vocês. O B, que é o termo que multiplica o X, olha, ele só fica fazendo ela mudar em torno de um certo ponto. E o C, que é o termo independente, ela faz com que a parábola suba ou desça. Ó. Tá vendo? Quanto maior, mais alta ela fica, quanto menor, mais baixa ela fica. Tá certo? Vocês observam que a parábola ela pode ter duas raízes, tá? Que é quando ela toca no eixo X, ela pode ter apenas uma raiz, ela pode não ter nenhuma raiz, que é esse caso aqui, que ela não toca o eixo X. Tá? Então, isso é a ideia de uma parábola. Então, vamos entender melhor agora. Até agora, alguma dúvida, alguma pergunta, se vocês querem perguntar alguma coisa, pode abrir o áudio, tá? Ou mandar mensagem pelo chat que eu estou acompanhando. Tá tudo certo? Aí o que acontece aqui, gente, é o seguinte: o gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Parábola eu já mostrei para vocês, né? Deixa eu só dar uma copiada aqui. Pronto.
Ficou muito feio isso aqui, né? Muito grande. Deixa eu melhorar essa situação. Eu já deixo lá direitinho para vocês. Isso é uma parábola, tá? E aí a gente tem a seguinte definição. Se o termo A for maior que zero, a concavidade, vou colocar aqui entre parênteses, abertura, é para cima. Se o A for menor do que zero, a concavidade, ou seja, a abertura, é para baixo. Então, até aí está tranquilo, alguma dúvida, vocês conseguiram entender o que está sendo feito até agora? Deixa eu fazer uma questão aqui. Há um exemplo aqui para vocês. Exemplo. Sendo f de x igual a 2, 3x ao quadrado menos 2x mais 5, letra A. Determine a concavidade da parábola. Letra B. Calcule f de 2. Letra C. Calcule f de menos 2. Tá? A imagem. Então, tem dois exemplos aí que eu vou fazer para vocês. E depois eu vou passar um idêntico para vocês tentarem fazer, tá certo? Mas de início, é isso aí. Só para vocês darem uma olhada, e aí a gente começar a resolver. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente já começa a resolver. Beleza? Bom, então vamos começar. Vou colocar aqui. Resolução. Vou colocar na cor vermelha, porque fica destacado que é a solução da questão, tá? Está lento demais. Pronto, resolução. Vamos lá. Primeiro, a letra A, eu vou dizer que o A, esse coeficiente A, é igual a 3. Isso quer dizer que ele é maior do que zero. Portanto, a concavidade está voltada para cima. Tá? Se tiver dúvida, ó, 3 menos 2 e 5, né? São os coeficientes. Olha. Vou botar aqui 3 menos 2 e 5. Pronto. 3 menos 2 e 5. Olha aí. Tá vendo? A concavidade é voltada para cima. O A é 3, o B é menos 2 e o C é 5. Então, nós temos a concavidade. E se essa concavidade fosse negativa, o que acontece? Ela ia ficar, se o A fosse negativo, a concavidade iria ficar para baixo. Tá? O B e o C, veja que ele não interfere na concavidade. Não interfere.
eu voltar aqui para o centro. Tá vendo? Ó? Não interfere. Só que interfere na concavidade é o coeficiente A. Positivo é para cima, negativo é para baixo. Tá? Então, não tem muito estresse quanto a isso. Se o A é positivo, ela é aberta para cima. Se o A é negativo, ela é aberta para baixo. Isso aí não tem novidade. Agora, na letra B, ele pede para calcular f de 2. Tá? Não importa qual o tipo de função, se é do primeiro grau, se é logaritmo, se é exponencial, se é o que for. Calcular a imagem de uma função nada mais é do que substituir o número, desculpa, a letra pelo número indicado. Então, o número aqui é 2. Quer saber qual é a imagem do número 2. O número 2 vai ser levado em que ponto? Então, substituir, eu vou fazer 3 vezes. Não precisa de parêntese, porque o número é positivo, mas quem quiser, coloca, não faz mal nenhum, tá certo? Deixa aí. Menos, tá tudo bem detalhado, menos 2 vezes, de novo, o 2, que é o x, mais 5. Isso é o que vocês já estavam fazendo há muito tempo já. Substituir as letras por números e fazer os cálculos. Vou fazer logo parêntese. 2 ao quadrado dá 4. Fica 3 vezes 4. Aí eu vou fazer outro parêntese. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Mais 5, tá? Cuidado, não vai fazer 4 menos 4, não, porque tem que fazer logo a multiplicação. 3 vezes 4, 12, menos 4, mais 5. Vamos ver agora. 12 menos 4 dá 8. 8 mais 5, 13. Quer dizer que o número 2 está ligado com o número 13. A imagem de 2 é 13. Vamos ver isso no gráfico, ó. 3 menos 2 e 5, deixa eu botar aqui 3, menos 2 e 5. Pronto. Aí eu quero a imagem do número 2. Tudo um pouquinho zoom, para vocês poderem visualizar melhor. Pronto. Ó, o número 2 está aqui, ó. Tá? Vou traçar, isso aqui. Vou traçar uma reta aqui no número 2, só para vocês poderem observar bem. Vou traçar uma reta aqui. Outro segmento aqui, ó. Do 2. Aí, ó. Vê onde ela vai bater, ó. Aqui. Tá vendo, ó? A reta que passa pelo x igual a 2, ela foi, quando ela encontrou a função, foi no y igual a 13. Então, x igual a 2 tem imagem 13. Tá? Essa é uma forma geométrica de você entender o que é a imagem de uma função. É o reflexo dessa função no eixo y, somente. Qualquer dúvida, tá? Eu estou aqui atento às mensagens, então pode continuar falando. Deixa eu colocar aqui a letra C. F de menos 2. É bem parecida. Você pode dizer, professor, então vai dar menos 13, é? Não, tem nada a ver, tá? Pode dar qualquer outro número, e é isso que a gente vai testar agora. Para facilitar aqui, adiantar a vida da gente, vamos copiar isso e trocar o 2 por menos 2. F de menos 2. Agora sim, nesse caso é obrigatório parênteses, tá? Observe que menos 2 ao quadrado fica 4. Também é positivo, né? Porque todo número real elevado ao quadrado fica positivo. 4 vezes 3. Já esse aqui, ó, menos 2 vezes menos 2. Se das iguais, aqui vai ficar mais. Vai ficar mais. Então vai ficar 3 vezes 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 5, 21. Vê que loucura. O 2 tem imagem 3, o menos 2 tem imagem 21. Vamos ver isso no gráfico? Ó, o menos 2 está aqui. Eu vou pegar uma retinha aqui. Eu vou subir. Ó, o menos 2, eu vou subindo aqui. Vamos ver onde é que ela vai encontrar
Vamos ver onde é que ela vai encontrar a função. Ó, vou subir mais um pouco aqui. Aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui e descer um pouquinho. Tá vendo? Olha onde ela encontrou a função. Ela encontrou a função no y igual a 21. Essa é a imagem. Essa é a imagem. Então, veja que para cada valor de x que você coloca aqui embaixo, você vai encontrar uma imagem no y. No caso do 2, foi 13. No caso do menos 2, foi 21. Então, isso é bem comum acontecer, tá, em função do segundo grau. Não quer dizer que valores simétricos vão dar resultados simétricos, não tem nada a ver, tá certo? Então, parecido com esse exemplo que eu estou fazendo, eu vou pedir agora para vocês fazerem um outro. Vou subir um pouquinho aqui. F de x igual a menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Isso. Eu quero que você diga qual é a concavidade dessa parábola, calcule o f de 1 e o f de menos 1, certo? Então, vou deixar aparecendo aqui o que eu fiz anteriormente, para vocês terem como ideia. Tá? Um minutinho aí para vocês tentarem. Vamos lá? Qualquer dúvida é só falar, tá? Eu vou esperar um minutinho, quem for terminando vai me avisando. Aqui as mensagens. Pronto, veja aí um minutinho, tá? Para vocês tentarem, para também não perder tanto tempo. Ih, o povo tá tudo paradão hoje, é a chuva, é, gente? Tá chovendo muito por aí? Ah, aqui não tá chovendo, não. Pô, aqui tá uma chuva, cara. Eu achei que não fosse nem ter acesso à Eu internet. sou tirou, como é que a gente vai fazer? Não, vocês vão fazer, eu pensei que vocês tinham copiado. Opinião ainda. Pois é, é cedo, né? Quando tá assim, por aqui tá chovendo, é que é mais cedo ainda. Acordei 5 e pouca para fazer os trabalhos da coordenação, mas pense, uma preguiça só. Não tem que fazer, né? Acordei cedo para fazer. Ainda estou fazendo, aliás. Beleza, Jonas? É, foi que se encontrou no letra A, letra B, letra C. Está um pouco confuso, silêncio. Já já vou fazer esse exemplo, vou corrigir. Aí, se precisar, eu corrijo esse e passo o outro, tá? A letra A é zero. Não, a letra A, o coeficiente é menor do que zero. O coeficiente é menos 2, né? Que é o coeficiente A.
Então, eu quero saber se coeficiente menos 2, a concavidade é para cima ou é para baixo. Vamos lá, né, então. Olha, vê bem. Nessa letra A, eu vou pegar a resposta daqui para facilitar a escrita da gente, tá? Para não perder tanto tempo. O A é igual a menos 2. E isso é menor do que zero. Então, como A é menos 2, está aqui, ó. O A é menos 2, isso é menor do que zero. A concavidade está voltada para baixo. Beleza. Alguma dúvida nisso? Sim, como é que eu sei que cavidade é essa? Olha, Você não mostrou lá. Como é que eu vou saber? veja. Qual o valor de A nesse caso? É negativo. Quando é negativo, é voltada para baixo. Então, Essa veja. parte eu entendi. Tá. E o que você não entendeu? Você não precisa desenhar toda hora, porque se você tiver, por exemplo, seu computador sem nenhum recurso tecnológico, de computador, celular, de programas que façam gráficos, você não precisa ficar olhando. Você só precisa saber que sempre que o A é positivo, ela é côncava para cima, ela é aberta para cima. Sempre que o A é negativo, ela é aberta para baixo. Você não precisa nem ver. Você já sabe que é assim. Por exemplo, se eu digo a você, eu tenho um gato. Eu posso dizer qual a cor dele, qual a cor dos olhos, tal. Mas não precisa, olha, o gato ele tem 2 orelhas, 4 patas, tal, porque você já viu um gato na vida, entendeu? Então você já entende o que é. Então a parábola é a mesma coisa. Quando eu digo que o A é positivo, você não precisa ir olhar um gráfico dela para dizer é para cima, é para baixo. Você já sabe que o A é positivo, ela é para cima. O A é negativo, então é para baixo. Você não precisa visualizar isso mais. Você já viu uma vez. Você já entende que o A é positivo, é para cima, o A negativo é para baixo. É só isso. Agora, como eu tinha falado para vocês, né, a questão do gato. Nesse caso aqui, você vai ter que fazer as contas uma por uma. Por que você tem que fazer as contas uma por uma? Porque dizer que tem um gato, você entende que ele vai ter, em tese, 4 patas, uma cauda, 2 orelhas, tal, tal. Você já imagina. Mas qual é a cor dele, se realmente ele tem alguma deficiência, se não tem. Isso a gente só vai ver olhando o gato. É isso que eu vou fazer agora. Eu vou olhar o gato. O que é isso? Eu vou olhar a função. A função é f de 1. Eu quero calcular f de 1. Qual é a função? A função é essa aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, tá? Menos 1 aqui. Ó, dentro do parênteses vai menos 1, tá certo? Quais são os coeficientes dessa função? O A é menos 2, o B é mais 3 e o C é menos 1. O termo dependente é menos 1. Tá? Então, vamos fazer as contas para isso aí. Ó. A função que eu tenho é essa. A função que eu tenho é essa aqui, exatamente. Menos 2, x ao quadrado, mais 3x menos 1, que é essa função aqui de cima. É só substituir e fazer a conta. Muito cuidado nesse momento, porque menos 1 ao quadrado dá 1.
1 vezes menos 2 vai dar menos 2, tá? Vou deixar detalhado aqui, mas perceba esse detalhe. Que com está ao quadrado é só o menos 1, não é a função toda. Tem que fazer logo a potência. Então, mais com menos vai ficar menos 3 e, por fim, menos 1. Então, vai ficar menos 2, menos 3, menos 1. Isso é igual a menos 6. Então, quando o x é 1, a função é menos 6. A imagem dela é menos 6. Aí pronto. Algebricamente acabou. Professor, Oi, pode falar. é que o senhor colocou na questão C menos 1, sendo que é só 1 positivo. Ai, meu Deus. Valeu, cara. Eita, eu fiz para menos 1, não foi? Essa é a resposta da D. É Foi, verdade. esse eu já tava estranhando Deixa eu fazer o também, seguinte, né? deixa eu copiar ela aqui, e aí já fica. Ah, peraí, deixa eu tirar esse B aqui, porque não tem nada a ver esse B. Pronto. Essa que eu fiz, eu me empolguei e terminei fazendo aqui, né? Esse é do menos 1. Pronto. Então, menos 1 vai dar menos 6. Beleza. Vamos fazer a mesma coisa a letra B, substituindo por 1, tá certo? Então, veja que vou pegar a mesma função, só que no lugar de menos 1, eu vou colocar 1. E que eu vou colocar 1. Tá? Então, vai ficar 1 ao quadrado dá 1. E menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Fazer direto, isso aí vocês sabem. Mais 3 vezes 1 dá 3. Menos 1 no final. Enfim. Aí eu vou fazer agora o seguinte. Menos 2 mais 3 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Olha que toda vez que o resultado Foi dá essa 0, questão. a gente diz que encontrou a raiz da função, ou o zero da função. No caso da função do primeiro grau, vocês lembram que só tem uma raiz. No caso da função do segundo grau, ela pode ter até 2 raízes. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mostrar para vocês o desenho, como é que isso fica geometricamente, tá? Os coeficientes são menos 2, 3 e menos 1. Deixa eu mostrar aqui, menos 2. Vou colocar aqui. Menos 2, 3 e menos 1. Pronto. Vamos olhar lá como é que ficou o gráfico. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu apagar esse monte de ponto aqui que está atrapalhando a visualização da gente, tá? Pronto. A função é essa, menos 2 mais 3x menos 1. É isso aqui que eu tenho. E cadê essa função? Olha ela aqui, ó. Vendo lá. Perceba que eu disse a vocês que o número 1 é uma raiz, porque olha o 1 aqui, ó, tá vendo? A função está passando no eixo x exatamente em cima do x igual a 1. Por isso que ele é uma raiz. E quanto foi que deu o menos 1? A imagem do menos 1 deu menos 6. Olha o que acontece. Quando eu pego o menos 1 aqui, ó. Menos 1, eu vou encontrar a função. Quando ele encontra a função exatamente no y igual a menos 6. Que é a imagem. É essa a ideia que eu quero que vocês entendam, tá? Não precisa toda hora ficar olhando o gráfico, não, até porque vocês não vão ter acesso a isso a todo momento. Quando numa prova, vocês não vão ter. Por isso que eu estou querendo desenvolver esse tipo de visão geométrica para que você faça o cálculo, mas entenda o que está fazendo com esse cálculo. Porque só dizer, f de 1 deu 0. Tá, o que significa f de 1 dá 0? Significa que esse 1 é uma raiz da função. É o ponto em que ela toca o eixo x. Significa dizer que o menos 1 deu menos 6 como imagem.
Significa que na função, quando você rebate o ponto menos 1 no x, ele alcança o ponto menos 6 no y, né? Como se fosse um reflexo. É o par ordenado. Então, é importante que vocês tenham essa noção, porque no dia a dia você não vai ter acesso a ficar olhando o gráfico, não. Tá? Numa prova no Enem, numa prova de um concurso, quando estiver estudando, nem sempre você vai ter acesso ao gráfico, mas tem que entender o que isso significa. Então, o que eu vou fazer? Eu já fiz 2 exemplos. Vou passar um outro exemplo agora para vocês fazerem. Para a gente ganhar tempo, eu vou copiar só a letra. Eu vou tirar essa de concavidade, vocês já entenderam, e até porque depois a gente vai voltar muito mais forte nessa questão de concavidade, porque é um item muito importante da função do segundo grau. Vocês vão entender o porquê. Então, opa, alguém levantou a mão, pode falar. Ah, estou sem querer, beleza. Pronto. Eu quero o seguinte agora, que vocês calculem f de 2, f de 3. Quero que vocês também calculem f de 0. São 3 pontos muito importantes dessa função. Ô, professor, qual foi o resultado da letra B? A letra B foi da anterior, né? O f de 1, não é isso? O f de 1 deu 0, por isso que eu chamei de raiz. Tá? Então, eu tenho agora essa função, x² menos 5x mais 6. Antes para a gente partir para aplicações práticas, o que é uma parábola, para que serve, eu quero que vocês entendam isso. Tá? Calcular os valores de uma função. Quando vocês estiverem bem nisso, a gente passa para o próximo ponto. Mas, por enquanto, calculem f de 2, f de 3 e f de 0 dessa função. Espera um minutinho, quem tiver dúvida pode falar. Fred ficou aqui, ó. Não lembro. Não. Olha o cálculo. E aí, pessoal, qualquer dúvida, viu? Só dizer. A A deu 12. Opa, dá uma olhadinha nessas contas. Vê. A B também deu 12. Pode ser, pode ter 2 pontos diferentes dentro do mesmo valor, não tem problema. Mas eu acho que não dá 12, não. Olha os sinais com cuidado, cuidado com os sinais. Aí você me diz se realmente vai dar 12. Tenta rever isso, não teve nenhum erro nos cálculos. Sei lá, professor. Eu fico voando na hora de fazer as contas. Mas Pô, eu, vai ter um errinho aí. Tenta refazer para ver. Acabou, Jonas? E aí, deu conta? Letra A, letra B, letra C? A letra A deu 0. A Perfeito. letra B também deu 0. Perfeito. E a letra C
Letra C deu 6. Isso. Quando é f de zero, a letra o resultado é o próprio termo independente. Que 0 ao quadrado dá zero, 5 vezes 0 dá zero, sempre vai sobrar o termo independente. Perfeito. O 2 e o 3 deram zero, será? Vamos fazer aqui. Ó. Eu vou ter f de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Vai dar 2 ao quadrado é 4, 5 vezes 2 é 10, menos 10, mais 6. Deu zero. Perfeito. Letra A é zero. Quer dizer que o 2 é uma Por que você não raiz. faz mais lentinho? Meu raciocínio é lento. Certo. Ah, Vamos lá. beleza, professor. Deu zero. Tá, Como vamos assim lá. deu Deixa eu zero? Por fazer que deu- mais detalhado. Veja. Eu substituí o x por 2, tá certo? Pronto, Aí essa ficou parte eu já do, entendi. Isso é a parte do cálculo mais. Assim. 2 ao quadrado. 4. Certo? Ah, Certo. professor, beleza. Eu confundi porque o número maior do menos 10 fica, né? Aí eu. Isso. Ah, beleza. Você tem 4 e deve 10, você fica É devendo nessa 6. parte. Porque eu achei que quando dazia menos, aí eu somava com 6, mas só com o número de sinal maior ele Tem que permanecia. ver os sinais, tem que fazer isso. Tem que fazer esse É, jogo aí de sinais. vacilei, mas de boa. Mas aí você entendeu. Se atrapalhar com um sinal com outro, isso faz parte, a gente pode se atrapalhar, não tem problema. O ideal é entender a essência da questão. Então, um sinalzinho, às vezes, a gente se atrapalha mesmo, é só ter cuidado. Ó, menos 5 vezes 2 dá menos 10, está aqui. Tá certo? E o 6, eu repeti. O que é que fica? Tem gente que gosta de somar logo os dois positivos. 4 mais 6 dá 10, menos 10 dá 0. Tem gente que gosta de fazer na ordem que aparece cada operação. Então, se eu tenho 4 e devo 10, eu vou ficar devendo 6. Se eu devo 6 e pago 6, eu fico devendo 0. Então, é só substituir a letra por número e fazer as contas. Quem precisa treinar em conta tem que fazer mais questões, porque, na verdade, esse assunto de multiplicar, somar, isso é de séries anteriores. Tá? Então, aí a sua dificuldade não é nesse assunto de função, é nos assuntos que você viu anteriormente, aí tem que treinar. Imagina, você sabe todo esse assunto de função e na hora da prova você erra porque você atrapalhou com um sinal. O que eu vou calcular agora? O f de 3. O que é calcular o f de 3? É tirar o x e colocar o 3 no lugar. 3 aqui, 3 aqui. Certo? Aí vamos ver como é que fica. 3 ao quadrado dá 9. Tudo certo? Menos 5 vezes 3 dá menos 15. Mais 6. E aí, novamente, cada um faz do jeito que achar mais interessante. Por exemplo, quem quer somar logo os positivos faz 9 mais 6 dá 15, menos 15 dá 0. Quem quiser fazer na ordem com que aparece, vai dizer 9 menos 15 dá menos 6, menos 6 mais 6 dá 0. Os dois valores, tanto 2 quanto 3, deu 0. Isso significa que o 12 é uma raiz e o 3 é outra raiz. Aí se eu disser, pessoal, procura uma outra raiz agora, não vai ter. Porque a função de segundo grau, ela tem no máximo duas raízes. Então, toda função polinomial, o número máximo de raízes é o grau delas. Por exemplo, a função de primeiro grau só tem uma raiz, no máximo. Segundo grau só tem duas raízes. Terceiro grau, 3 raízes. Quarto grau, 4 raízes. E assim sucessivamente. Por fim, eu vou calcular o f de 0. Se alguém tiver dúvida ou não tiver entendido algum item, pede que eu repita, tá certo?
Não tem problema. Eu só vou adiante se realmente todo mundo entender. Se alguém disser que ficou com dúvida, eu paro e volto a explicar. E lembrando que é um direito de vocês ter a explicação quantas vezes você precisar. Certo? Não é incômodo para mim, não é nenhum favor que eu estou fazendo, é um direito de vocês. Professor, eu não entendi, repita, por favor, eu vou lá e repito. Tá? Não fique com vergonha, constrangido, faz parte do processo de aprendizagem. Você precisa entender para poder aceitar. Aceitar só porque o professor está dizendo, você não aprendeu, você só quis agradar. E isso fica caro lá na frente. Tá? 0 ao quadrado dá 0. 5 vezes 0 dá 0. Sobra um 6. Toda vez que calcular f de 0, o resultado é o próprio termo independente. Quais são os pontos que eu tenho nessa função? O 2 e o 0, o 3 e o 0, o 0 e o 6. São 3 pontos importantíssimos. Por que eu estou dizendo que são 3 pontos importantíssimos? Porque 2 deles são raízes. A gente vai ver agora, deixa eu mostrar o gráfico, como é que fica. Estou mostrando o gráfico para que vocês possam entender como é que as coisas ficam a cada momento, tá? Então, vamos lá. Ó, a função é A vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 6. Eita, deixa eu ajeitar aqui que ele só vai até o 5. Deixa eu ajeitar aqui para ele ir até o 6. Deixa eu ampliar aqui o gráfico. Deixa eu dar um zoom. Perceba aqui, ó, esses 2 pontos aqui, ó. O x2 deu 0 e quando o x foi 3 também deu 0. São as duas raízes da função. Então, quando é que a função toca no eixo x? Quando a gente encontra as raízes da função. E perceba agora também que esse ponto, olha... Vou apagar isso aqui. Pronto. Olha aqui, ó. Quando x é 0, y é 6, está vendo? Então, é onde toca o eixo y. Toda vez que você calcular o f de 0 de um polinômio, o f de 0 vai te dizer somente o termo dependente. E o termo dependente é onde a função toca o eixo y. Então, eu peguei 3 pontos interessantíssimos. É o ponto em que toca o eixo y e os pontos que tocam o eixo x. Sempre é assim. Aí eu digo a vocês, bom, encontrar as raízes aqui foi sorte, né? A gente chutou 2 números e achou. Mas e quando não acha esses 2 números assim na sorte? Como é que eu faço para descobrir as raízes de uma função? Bem simples. Vou mostrar a vocês agora. Tá? Olha outro exemplo aqui. Encontre ou determine as raízes da função. Vou colocar aqui. Pronto, olha aí. Calcule ou determine as raízes dessa função. Aí eu vou dizer a você, não adianta você ficar testando, testa o 0, testa 1, testa 2, 3, 4, 10.
Porque existem infinitos números. Você não vai conseguir testando números encontrar todas. Dificilmente. Dificilmente você vai encontrar essas raízes. Então, a dica que eu passei para a função do primeiro grau continua valendo para a função do segundo grau. Para qualquer função, determinar as raízes é o mesmo que igualar a zero e resolver a equação. Tá? Só que na função do primeiro grau, você resolve uma equação do primeiro grau. Na função do segundo grau, você resolve uma equação do segundo grau, que é aquela história do delta. Então, para achar as raízes, eu vou pegar aqui esse, igualar a zero. Vocês lembram como é que resolve uma equação do segundo grau? Alguém ainda lembra? Como é que a gente faz? Deixa eu lembrar para vocês. O A vale 1, porque não tem coeficiente, a gente já viu isso. O B vale menos 2. E o C vale menos 8. Tá? Escrevi os coeficientes para ficar mais fácil para mim, mas para quem não tem dificuldade, não precisa se preocupar, já pode ir direto para a fórmula. É para identificar o delta, professor? Equação segundo Oi? grau, o delta. Isso, delta, isso. Tá? Deixa eu inserir aqui o delta. Pode fazer aí, eu estava esquecido, quero lembrar. Deixa eu pegar aqui o delta para a gente fazer. Pronto. O delta vai ser P. Deixa eu voltar lá para equações para fazer melhor. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse é o delta. Depois que a gente descobriu o delta, tem três possibilidades. Se o delta for positivo, tem duas soluções. Ou seja, o gráfico toca dois lugares diferentes no x. Se o delta é zero, só tem uma solução. Se o delta é negativo, não tem solução real. Só é isso. Tá? Então, depois que a gente encontrar o delta, a gente vai calcular o x. Como é que a gente faz isso? X é igual a... Aí tem uma fraçãozinha. Não sei se vocês lembram, mas é menos P mais ou menos. Vou procurar aqui o símbolo. Aqui tem menos mais, mas não tem mais ou menos. Liga aí. Deve ser operadores, eu acho. Tava ali no começo, professor. Foi? Primeiro símbolo. Eita, foi mesmo, cara. Valeu, obrigado. Visão boa, hein? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então é isso que a gente vai usar. Vamos começar? Alguma dúvida até aí? Posso continuar? Se querem fazer alguma pergunta? Todo mundo lembra disso, né? Tem alguém que não viu isso no fundamental? Todo mundo já viu isso alguma vez? Tá. Vamos começar a substituir as letras por números. Delta igual a B ao quadrado. Veja que B é menos 2. Menos 4 vezes A é 1, porque não tem coeficiente, vezes C. O C é menos 8, vou colocar entre parênteses, como vocês já sabem. Até aí, posso ir adiante? Alguma dúvida? Então, menos 2 ao quadrado, 4. Menos com menos vai ficar mais. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 8, 32. Com 4,
36. O delta é 36. Isso quer dizer que eu posso continuar, a equação tem duas soluções. Como é que eu continuo? Eu pego a outra fórmula para completar a equação. Eu vou pegar menos b, vejo que o b é menos 2. Tá? Menos com menos da fórmula fica mais. Mais ou menos a raiz quadrada de 36 dividido por 2 vezes a. A é 1. Eu vou ficar com 2. Qual é a raiz quadrada de 36? É 6. 2 vezes 1 é 2. Eu vou ficar com duas soluções. Uma com a soma, ou seja, 2 mais 6 dá 8. 2 mais 6 dividido por 2. 2 mais 6, 8. 8 dividido por 2 dá 4. É uma solução. Ou é a subtração. 2 menos 6 dividido por 2. Você faz a soma e faz a subtração. 2 menos 6 dá menos 4. E dividido por 2 fica menos 2. Quais são as duas raízes? 4 e menos 2. São esses dois valores que, se você substituir na função, vai dar zero. Vamos ver isso? Olha. Qual é a função? É x ao quadrado menos 2x menos 8. Olha aqui. Deixa eu apagar tudo. X ao quadrado menos 2x menos 8. Eu vou ter que ajeitar aqui para chegar no menos 8. Só um minuto. Menos 8. Pronto. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele toca o eixo x no ponto 2. Aqui, ó. No ponto 2 e no ponto 4, que são os dois valores que zeram a função, que faz com que a função passe no eixo x. Se eu pedisse f de zero, ou seja, onde é que ele toca o eixo y, dá uma olhada aqui, ó. Vê onde ele vai tocar o eixo y. No menos 8, tá vendo? Ó? Por que no menos 8? Porque a função aqui, o termo dependente, é menos 8. Tá? Você vê que a coisa começa a ficar muito clara para vocês nesse sentido. O termo dependente é onde toca o eixo y e as raízes é onde toca o eixo x. São 3 dos 4 pontos mais importantes da parábola. Tá? O outro ponto, eu não sei se eu vou falar hoje, porque eu também não quero juntar tanto assunto numa aula só. Eu vou ficar repetindo esse, fazendo exemplos desse. Quando for na próxima aula, a gente fala do vértice da parábola. Aí eu mostro algumas aplicações da parábola, por exemplo, a antena parabólica, porque ela é tão interessante, a antena parabólica. E aí a gente vê outros casos, tá? Mas, baseado no que eu fiz agora, eu vou passar uma questão para vocês. Eu vou copiar as fórmulas para que vocês possam ficar olhando, mas o ideal é que vocês botem isso no caderno, tá? Olha, vou botar aqui, deixa eu ver, vou fazer bem parecida. Pronto, vamos dar isso aqui. Pronto. Ô, professor, Oi, pode falar. você sabe dizer por que, que o zero é chamado de raiz da função? É chamado de boa, maravilhosa pergunta. Porque o zero da função também é chamado de raiz, não é isso? É isso aí. Pronto, veja bem. A raiz tem a ver com esse símbolo aqui. Está vendo esse símbolo de raiz quadrada? Então, no passado distante,
na Grécia, mais ou menos, as pessoas acreditavam que existiam fórmulas usando raízes que fossem capazes de resolver qualquer tipo de equação polinomial. Então, eles associavam a ideia de raiz com a ideia de solução da equação. Tá? É como hoje em dia que a gente faz algumas associações, por exemplo, quando alguém diz, eu vou ali no supermercado comprar Omo. Você tendo que comprar o quê, na verdade? Tá bom, em pó. Oi, Hildo, pode falar. O professor, o senhor pediu para a gente copiar isso no caderno. Essa agora, tá? O que for possível para vocês tentarem fazer sem precisar da tela, porque se algum colega de vocês precisar tirar dúvida, eu vou precisar ficar mexendo na tela para tirar dúvidas. Aí você fica sem poder fazer. Então, só de você copiar Certo. a pergunta, você já fica olhando no caderno, porque se alguém tiver dúvida ou precisar mexer, aí eu não atrapalho vocês, como ainda agora que eu fui olhar a tela e atrapalhei vocês. Pronto, então é mais ou menos essa ideia, é uma associação, né, de palavras. Então, do mesmo jeito que a marca é muito famosa, isso tem uma figura de linguagem em português. Você nunca diz, você às vezes diz, eu vou comprar, por exemplo, Bombril. Você não quer dizer que vai comprar palha de aço. Então, às vezes, as palavras se confundem como se fossem sinônimos. Então, por conta das pessoas, na época, acharem que toda equação podia ser resolvida por meio de raízes, então ficou essa de raiz da equação, e entrou no nome. Por exemplo, eu acho muito estranho, mas quando um médico diz, esse tumor é benigno, né? Você está com tumor benigno. Isso, na minha cabeça, benigno é o que faz bem. A pessoa pode estar com um tumor não maligno, mas daí estar com um tumor benigno, eita, esse tumor me faz bem, ele me faz forte, não faz sentido, né? Mas é uma questão de associação de palavras no passado, que hoje em dia a gente ainda fica falando, incorpora, né, em alguns lugares. Como, por exemplo, hoje em dia a gente não fala mais, mas há algum tempo a gente falava muito. Fulano está correndo risco de vida. Ninguém corre risco de vida, a gente corre risco de morte. Entendeu? Então, mas é incorporada a linguagem do dia a dia que termina entrando, e nesse caso ficou adotado de forma científica. Então, você fala raízes da função, mas que falar o zero da função. Como na física, a gente pergunta qual é o teu peso. Você diz, eu tenho 52 quilos. Mas, se a gente for olhar o sentido físico, não é peso, é massa, que é 52. Seu peso seria 520 newtons. Vocês vão ver isso em física, até que não já viram. Então, na física, a física não incorporou isso, porque peso e massa na física é diferente. Mas na matemática, raiz e solução da equação é a mesma coisa. Tá? Tem a ver com esse histórico aí. Não, mas aí no caso, Eric, essa questão de risco de vida, porque quando você está correndo risco, é porque talvez aconteça aquilo com você, entendeu? Então, tipo, tô arriscando ganhar na Mega Sena. Aí talvez você ganhe. Então, eu estou correndo risco de morte, de vida. Você está quase tendo vida? Você está correndo risco de ganhar vida? Não, você está correndo risco de ganhar morte, porque está correndo risco de morte. É. Mas a vida o cara já tem, entendeu? É no sentido de você já tem, então você não está arriscando. Está arriscando a ganhar outra coisa. Ou do ponto de vista, né, o cara está arriscando a perder a vida. Mas essas são palavras que hoje em dia a gente começa a evitar, né, por uma boa construção linguística. Vai ser na roleta russa, né? Pronto, então tem essa aí, tá, gente? X ao quadrado menos 2x menos 15. Eu quero que vocês façam essa bichinha bonita aí e me digam quais são as raízes dela. Vamos lá. Quem conseguir, me avisa.
Ah, vão 10 horas, velho. Meu Deus. Gosto dessa discussão, não foi, Eric? Eric se empolgou com a questão de vida e morte. Pois é, depende do ponto de vista, né? Como um movimento em física, depende do referencial. Quem achar as raízes dessa me diz, tá? Acabou, Jonas? E aí, quais foram as raízes? Foram 6 e menos 2. 6 e menos 2. Opa, dá uma olhadinha para ver. Sei lá, professor, deu menos 56 no meu. Eu acho que não. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Olha, b ao quadrado, b é menos 2, né? Então, deixa eu colocar aqui. O a vale 1, o b vale menos 2, e o c vale menos 15. Vamos lá. Então, o b vai ficar no parênteses, né? Porque é negativo, vai ficar menos 2, menos 4 vezes a, vezes c. C é negativo, vai ficar no parêntese. Já apaguei tudo. Pronto. Vai ficar. Vamos ver quanto dá. Vai ficar menos 2 ao quadrado dá 4. Menos com menos dá mais. 4 vezes 15. Eu comi o 5 daqui. 4 vezes 15, 60. Então, deu 64 delta. Tá certo? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Quiserem que eu repita, que eu tire alguma dúvida, podem falar, tá? Bom, vamos para cá. Menos b. Menos b vai ser menos da fórmula com menos daqui, vai ficar menos com menos mais. 2. Mais ou menos a raiz de 64. Eita, Professor, professor, eu já achei um erro. a primeira leva a 5 e a segunda 2.
né? Oi? Dividindo. Viu? Acho que o O resultado erro foi? vai dar 64. Aí vai tirar a raiz, vai dar 8. Vai ficar 2. Eu vou somar, dividido por 2, vai dar 5, que no caso vai dar 8 mais 2, 10. Dividido por 2, 5. Vai ficar Ou não? 2 mais 8 dividido por 2. 2 mais 8 dá 10. E dividido por 2 vai dar 5. E o outro é 2 menos 8 dividido por 2. 2 menos 8 dá menos 6. Por 2 dá menos 3. 5 e menos 3. São as raízes. Vamos ver se está certo? X ao quadrado menos 2x menos 15. Deixa eu olhar lá. X ao quadrado menos 2x menos 15. Esse aqui eu vou ter que mexer nele para ele chegar até o menos 15. Então, x menos 2 menos 15. Pronto. Olha as raízes aqui, ó. Menos 3, tá vendo? Ó? Menos 3 e 5. São as duas raízes. E onde é que ele vai tocar o eixo y? Vai ser lá no menos 15, ó. Vamos ver? Aqui, ó. Realmente, ó. Tá vendo? Menos 15. Então, gente, basicamente é isso que a gente vai estar trabalhando o tempo todo. Tem duas ideias. Duas não, uma ideia, que ela é bem importante, que é a noção de vértice da parábola, que eu não vou encher a mente de vocês com muita coisa num dia só, para não tumultuar. A gente tem uma curva de aprendizagem, a gente aprende, chega num certo nível, a gente começa a já ficar com a mente cheia, não consegue mais ter o mesmo entendimento. Então, hoje foi bom, a gente conseguiu fazer o que eu tinha planejado. Vou colocar o rascunho vou olhar as provas de vocês, que eu estava envolvido com a seleção dos mediadores virtuais. Aí eu vou divulgar o resultado da primeira etapa hoje, já. Pedir para a Sandra assinar e divulgar. E aí eu vou olhar o que vocês já fizeram para colocar as notas também das unidades anteriores, para poder ver o material de hoje já divulgar também, tá? Para vocês. Então, quem tiver alguma dúvida, pergunta. Mas basicamente é isso. A gente encerra por aqui, para que não fique tanto assunto, porque o outro tem umas formulazinhas também.